Olá, bom dia. O dia hoje é uma quinta. Uma quinta-feira, são 6h12 da manhã, cedinho. Santo. E 2 de dezembro. 2 de dezembro de 2021. E de que nós vamos falar? Sobre um assunto bem familiar. É do tipo aprender o que é beabá. Muitas vezes a gente não sabe como ensinar crianças que têm dificuldade ou dificuldades de pensar, porque o pensamento é que nos ajuda a organizar tudo aquilo que nós estamos a enxergar, escutar, a sentir cheiro, ao que o paladar nos dá, a tudo aquilo que o sentido costuma juntar na nossa frente, colocar, e a gente não consegue mesmo elaborar. E é muito difícil a gente aceitar a nossa incapacidade. Sim, a nossa incapacidade de pensar da forma como seria até muito natural no lugar. Essa é uma questão. Sim, a questão que o divino esteve a me falar. Ele me disse: olha, para você se preservar, você vai ter que, de algum modo, a sua vida, você limitar. E tem que ser de uma maneira bem particular. Não vai dar para você levar uma vida no lugar da forma como seria até razoável pela sua capacidade de pensar. É claro que pedir isso para você é a mesma coisa de lhe pedir para você aceitar a, a cela, quer dizer, a chave, quer dizer, é a mesma coisa que você aceitar você mesma é se trancar. Mas você precisa se antecipar. Você precisa de fato chegar. Você precisa agir da forma como eu estou a lhe pedir, para que não haja nenhum prejuízo para ti. E foi assim que eu vivi. E foi exatamente assim que eu vivi, com todos os limites que o divino esteve a me pedir. Quando os infames apareceram aqui, querendo tirar o meu direito de ir e vir, esse direito já não existia em mim. E eles não perceberam que eu já vivia assim, tudo de mim. Eu não tinha um emprego aqui, eu não tinha perspectivas para sair, um mundo meio construir, essas coisas que as pessoas gostam de fazer, de definir como bom para si, ter dinheiro, a tal liberdade associada a esse tipo de coisa assim, sei lá, tão limitada. Então, eu fui de fato com o divino me encontrar e ele me disse para eu de fato aceitar tudo aquilo que os infames estavam de fato a me falar, usando a razão da minha aceitação. É,
Não havia limites em mim, não. Essa é a questão. Não havia, não. E isso eu apenas estive a aceitar todas as vezes que eu fui me encontrar com o divino naquele lugar. Na casa de espelho que ele fez questão de edificar para comigo estar. Foi apenas uma questão de aceitar. Eu sei pensar. E por que eu sei pensar? Porque eu sei enxergar, eu sei escutar, eu sei usar as narinas, eu sei ter paladar, ter boca para falar, para me calar. Eu sei ter pele para deixar, esticar, respirar, utilizar da forma como Deus esteve a criar. Tudo isso eu sabia realizar. Eu só precisava aceitar. Aceitar que não dava para aqui estar vivendo uma vida como se eu não soubesse de fato realizar muito mais do que as pessoas aqui poderiam imaginar. Não é uma questão de submissão aos infames, é de aceitação. É de aceitação à minha razão. E dizer para o divino: você tem razão. Você tem razão. Assim como o divino também tem razão quando ele me disse: está na hora da apresentação. E aí é o problema. O problema, sim, você entrar na casa da razão e aceitar essa condição de olhação. A questão é que eu sei de fato me olhar da forma como é natural assim realizar. Eu não sou ninguém nesse lugar. Deus é a verdade absoluta em cada canto que eu vou estar. É a minha verdade absoluta. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a aceitar. A forma como eu costumo me comportar. Mas eu, enquanto pronome pessoal do caso reto e na primeira pessoa do singular, eu sim. Sou eu que tenho a obrigação de aceitar essa pessoa que aqui está, nas condições que a minha natureza o tempo todo esteve de fato a me mostrar. Eu sou apenas uma dona de casa que gosta de estudar e trabalhar. Mas estudar e trabalhar coisas que o divino sempre esteve de fato a me ofertar. Criando meios de eu assim realizar, sem do corpo precisar. Sem do corpo precisar. Para estudar e para trabalhar, não preciso. Mas preciso do corpo para que o outro possa me escutar, me olhar, ter a razão para me alcançar. São coisas que eu preciso e sei diferenciar. Então, a minha capacidade cognitiva não está nessa pequena estrutura vivida que eu vivi dentro de casa com a minha família. Eu limitei
toda a minha vida. Eu nem consegui escrever um prefácio para mim. Sim, nesse tempo aqui. Não, eu não consegui. Não deu para ser assim. Nem título. Eu, de fato, consegui dar para mim, nem título. Por isso digo, não sou ninguém aqui. Não existe um título. Sim, porque sabe como é que é? Título aqui significa você ter, de fato, algo substancial para a pessoa olhar e, de fato, sei lá, talvez ele enxergar. Não é nem ele aceitar, é enxergar. É ver a sua possibilidade de você, de fato, pensar. Então, é uma questão de você conviver com qualquer um nesse lugar. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Posso, de fato, entrar em qualquer casa. A folha está em branco. A folha está em branco. Quando eu digo que eu usei todo o meu disco rígido e não mais consigo ter aquele juízo, sim, porque era muito pequenininho. Sabe, você consegue falar numa única frase, aquilo que aqui eu estive a realizar. Nasci e morri nesse lugar. É simples. É simples falar. Sim, a questão é você conseguir enxergar tudo que essa frase é capaz de me dar. E não foi fácil assim realizar. Não foi fácil ver a minha cabeça tombar. Não foi fácil de rolar. E ver toda a dor que a família estava a carregar. Não foi fácil. Não foi fácil deixar o meu corpo cair e sentir uma dor profunda dentro de mim. Não foi fácil. Não foi fácil aceitar esses limites que ninguém queria de fato saber de mim, dessa pessoa aqui. E nem daquela que viveu trancada ali, naquele lar ali, que eu posso definir. Porque eu tive 2 filhos. Eu lutei por eles e eu consegui. Eu consegui pelo menos dar o básico ali. Nem isso serviu. Nem isso serviu para, de fato, existir. Eu existir. Tem uma definição ali, dentro daquele ambiente de família. Nada. Ainda que eu viesse a amealhar uma fortuna nesse lugar, uma fortuna, ainda assim eu não iria prestar. E sabe por quê? Porque eu aceitei entrar em toda a minha estrutura familiar. Eu aceitei me enxergar. E por mais que eu viesse a falar, não iria adiantar. Eles não iriam me escutar. E foi isso que eu estive a realizar. Eu falei, e ninguém quis me escutar. Ninguém quis me enxergar. Ninguém quis me perguntar. Ninguém esteve a se interessar por aquilo que eu tinha para dar. Então eu fui e sou nada nesse lugar. Porque se você não faz parte da árvore familiar, você vive assim a rolar.
Porque tem o outro lado. Sim, tem um outro lado. O lado que as pessoas costumam de fato pensar, do conceito que as pessoas vão formar sobre a pessoa que não está mais lá, no lar, que esteve a se afastar, que uma irmã esteve a precisar, que a família esteve a chorar, que tem um pai que, de algum modo, é prisioneiro do lugar, ele não gosta de viajar. Tem esse lado. Tem esse lado. E esse lado você também precisa aceitar. As pessoas têm o direito de pensar o que elas assim desejarem, porque eu também tenho o direito de pensar de forma comum. E também tive que entrar nesse ambiente para saber o que as pessoas costumam pensar desta que aqui está. Desta que aqui está. Com base naquilo que elas estão a enxergar, daquilo que elas estiveram a escutar. Porque é assim que a gente costuma, de fato, pesar o nosso pensamento no lugar. E foi isso que Deus o tempo todo esteve a me solicitar. Caminhe usando toda a sabedoria que você é capaz de utilizar sem se prejudicar. Use o mínimo. O mínimo de sabedoria nesse lugar. É o mínimo, gente. Eu não posso, de fato, me rebaixar. Foi o divino, que me colocou nesse patamar de me dar tudo aquilo que ele sabia que eu iria precisar, tudo aquilo que ele soube, pode, pertence, essas coisas todas que estão lá disponíveis para aquele que o tempo todo está no altar. Eu usei muito pouco do que o divino esteve a me ensinar, do que o divino esteve a me dar. Respeitando essa dona de casa que aqui está. Respeitando essa dona de casa. Porque eu tive que me limitar dentro desse ambiente que a gente costuma, de fato, a caminhar. E se eu fui capaz de me limitar, me tirando qualquer possibilidade de ter uma assinatura nesse lugar, por que que eu iria esbanjar toda a riqueza que Deus esteve a me dar? Também estive a me limitar. Usei o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo nesse lugar. Para aqui estar fazendo cada leitura. Cada leitura. Respeitando essa. E se posso respeitar essa pessoa comum, eu respeitei todas as pessoas comuns desse lugar. Usando uma linguagem simples que qualquer um é capaz de assimilar e o pensamento alcançar. Porque muitas vezes a gente precisa, de fato, colocar palavras soltas no ar. Porque a gente sabe que o nosso pensamento costuma buscar coisas
que naquele momento a gente não foi capaz de alcançar, mas a gente vai se lembrar. Puxa vida, eu vi isso naquele lugar. É por isso que é importante a gente sempre trabalhar em cima daquilo que a nossa capacidade cognitiva é capaz de realizar, respeitando o ambiente que a gente está e a capacidade que o outro também tem de pensar. Mas nós não podemos, de fato, ficar a esperar que o outro venha colaborar se a gente não está, de fato, conseguindo pensar. E é muito difícil. É muito difícil pensar. Não é fácil, não. Porque não dá para usar colírio. Não dá para usar colírio para enxergar. O olho do pensamento vai muito, muito além da gente, de fato, enxergar. Simplesmente o beabá. A gente não pode ter preguiça de avançar com o nosso olhar. A gente precisa usar o básico do lugar, mas sabendo enxergar o que a gente já esteve a conquistar. Por isso é muito difícil a gente continuar. Porque por mais que eu de fato consiga me limitar, eu sei, eu sei que é preciso também avançar. Porque o limite não é você deixar de caminhar. Não, esse não é o limite. O limite é saber o momento certo de avançar e de parar. De avançar, de parar e até de recuar. Esse é o limite. O limite é você dominar completamente o ambiente que você está. É o limite. Domínio absoluto. É você conseguir segurar em suas mãos tudo aquilo que você precisar e saber soltar. De uma maneira absoluta. Isso é limitar. Fiz isso de uma maneira absoluta. Não relativei o meu pensar, o meu modo de ser. É mais ou menos, não. Eu tornei, de fato, o meu limite absoluto. Dominei o meu mundo. Eu tenho domínio de tudo. Sim. E se assim eu não admitir, não assumir, de que importa tudo isso para mim? A vida que Deus esteve a construir. Se eu tiver medo de assumir que eu sei de fato assumir o controle de tudo aquilo que Deus deu para mim. Senão ele não faria assim. Deus não dá pedra para ninguém carregar. O evangelho está lá. O pai daria uma serpente se o filho lhe pedisse um peixinho fritinho e bem gostosinho? Deus me deu um mundo de sabedoria absoluta. Porque Ele sabe que eu vou entrar
e vou usar o mínimo, porque eu sei trabalhar em cima do pouco que aqui nós costumamos de fato ganhar. Aqui nós recebemos muito pouco. Aqui nós somos de fato escravos. Cada um aqui se acha no direito de limitar o mundo que o outro está. E cada um, que eu digo, são aqueles que querem direcionar a vida de quem aqui está. Aí vai de ONG, de sindicato, de partidos políticos, partidários, de religião, desses que dizem serem formadores de opinião, dessa imprensa, ai, de lixão. Cada um se acha no direito de limitar o mundo que o outro está. Aí começaram a criminalizar tudo aquilo que o outro, de fato, pode pensar. E diz que o mundo de hoje é que é bom. Então, Deus me pediu para, de fato, aqui estar, deixando claro. O limite que eu estive a me dar e que eu sou a me dar é domínio absoluto do meu mundo. Eu nunca levantei bandeira de insatisfação, porque vivi numa casa trancada cuidando de 2 filhos. Nunca fiz isso com satisfação, com dedicação, com gratidão e com amor em meu coração. Nunca levantei bandeira de insatisfação. Não gosto de ficar em casa, os meninos, nada. Levantava e encarava a vida que Deus me dava. Da minha casa eu cuidava muito mais do que até eu, de fato, imaginava, mas cuidava. E ali eu me limitava, dominava. Dei o que eu pude dar e que era necessário dar. Quando a dor profunda esteve a se apresentar, mais uma vez, eu tive que enxergar e me limitar, aceitando as condições que os infames estiveram a me dar. E naquela casa, eu passei de fato a tatear. E deixei a verdade de Deus se apresentar. E ele me disse: seja humana nesse lugar. E ser humana é você, de fato, saber enxergar e lidar. Deixar o medo chegar, lhe derrubar, você, de fato, não conseguir naquele momento pensar medo de você, ter a certeza de que o medo não é você. O medo é o que eles estão a trazer. O medo não é você. Isso eu fui e sou capaz de perceber. O medo nunca fui eu, nem nunca será eu. E vivi ali. Até o dia que o divino disse para eu parar de interagir e para eu, de fato, seguir com aquilo que ele, de fato, trouxe para mim.
e todo esse livro eu escrevi. Sabendo de fato seguir todos os passos ali. Faz isso, é bom para você agir assim, o que você estará a sentir. Porque quando o divino diz faz isso, eu já estive a definir. Essa definição já existia em mim. Porque o divino sempre soube olhar para mim. Quando ele me disse, age assim, ele já sabia que aquilo estava em mim. Toda a definição estava ali a surgir. Ele sentava comigo para a gente discutir e concluir. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim e vamos seguir. Cada coisa que eu escrevi é do jeitinho que está aí. Respondo por cada ponto do I. Respondo. Vou saber de fato entrar ali e concluir cada leitura, cada página, cada texto, cada parágrafo. Eu tenho um domínio de mim absoluto. Absoluto. Não é relativo. Não trouxe texto relativo, pensamento relativo. Trouxe texto absoluto. Deixando o caminho aí. Posso entrar e definir qualquer coisa aqui. Não desmereço quem esteve de fato a me pedir. Quem soube de fato olhar para mim e saber que eu sempre soube viver assim, buscando um mundo para eu definir. Sempre foi assim. Eu nasci assim. Eu nasci assim. Eu sou assim. Eu não me fiz Cássia. Eu sou Cássia. Eu não me fiz pensadora, eu sou pensadora. Eu não me fiz leitora, eu sou leitora. É a minha biografia. Simples assim. Simples assim. Princípio, meio e fim desta aqui. Jamais iria partir sem concluir. Sem dar para cada um aqui o direito de interagir. Jamais eu agiria assim. Não viraria as costas para ninguém aqui. Eu não virei as costas para ninguém aqui. Nem para os infames. Nem para eles. Eu deixei de interagir. Deixei claro que eles nunca estiveram de fato a definir o caminho para mim. Eu apenas aceitei interagir com tudo aquilo que eles trouxeram para mim. Porque era bom. Era bom para mim. Era bom para mim. Não destruí, não feri, não matei, não roubei. Simples assim. Portanto, eles até podiam e fizeram coisas ruins, tiraram tudo de mim, até o direito de respirar aqui. Mas Deus sempre esteve a existir dentro de mim. Isso eles não puderam tirar de mim. Nunca. E é Deus
Deus de forma absoluta, que diz para mim, diga que você vai concluir o que você começou aqui. Mas é respeitando cada um aqui. Eu estive avançando? Sim. E por que eu avancei tanto assim? Porque é bom. É bom. Minha filha, ela pequenininha estudava. Ela pediu para ir para a escola antes de completar 2 anos, porque ela queria estudar como o irmão dela estava a fazer todos os dias quando chegava em casa. E colocamos ela na escola, que não era creche, era escola, ela queria ir para a escola. E foi para a escola. Ela iria passar para a fase de preparação para a alfabetização. A professora então me chamou e disse que ela já estava, de fato, preparada, ou seja, ela estava prontinha para pular aquela fase. Porque ali ela buscava o tempo todo realizar 2 coisas básicas: aprender aquilo que cabia à idade dela e aquele aprendizado da idade mais avançada, porque era tudo ali dentro daquele ambiente. Ela não aceitava menos do que isso. Não aceitava. E o que fazer? Deixar ela avançar, pular aquela fase, em outra sala ela entrar e ela conseguir aquilo que ela esteve a desejar. Uma criancinha no lugar. E ela sempre foi assim. Quando ela diz eu quero isso, ela define princípio, meio e fim. E ela vai lá e define isso para ela. Minha filha é assim. Ela é assim. E por que que ela é assim? Porque é ela. Porque é ela. Essa é ela. Não adianta eu falar para ela para não ficar, de fato, o tempo todo ali, debruçada, aquele tanto de coisa que ela define que tem que fazer. Ela vai fazer aquilo que ela define ser bom para ela. Cada um, cada um pode conseguir. Basta definir dentro daquilo que cada um pode possuir. Não dá para você viver aqui fora do mundo. Olhe dentro do ambiente, veja o que você pode conseguir, trabalhe em cima do que você tem ali. Outras coisas você pode conseguir caminhando assim. Não dá para delirar. Mas dá para a gente aceitar tudo aquilo que a gente pode conquistar dentro dos limites do ambiente que a gente está. Portanto, eu posso
realizar qualquer coisa nesse lugar. Mas eu só vou fazer conforme a vontade do soberano desse lugar. Mas é usando o meu modo peculiar. Ele sabe. Qualquer coisa que Deus me solicitar, Ele sabe que eu vou usar o mínimo da sabedoria que Ele esteve a me dar. Eu não vou desmerecer ninguém nesse lugar. Não vou desrespeitar. Vou compreender. Vou compreender se a gente não conseguir de fato. Coisa básica, enxergar. E vou mostrar. Eu vou compreender os limites do nosso pensar. E vou colaborar. Não há por que se envergonhar. E nem motivos para se orgulhar. Eu não tenho orgulho daquilo que nós, enquanto pessoas, podemos conquistar. Nós podemos nos felicitar. Mas o orgulho é uma coisa que, por si só, vem nos limitar de uma forma relativa. E quando o limite é relativo, aí nós estamos perdidos. Por isso Deus me disse para eu, de fato, cortar o meu umbigo. Sim, assumir. Assumir tudo isso, dizer assim, olha, eu sei que assim é preciso, contem comigo, não se preocupem com isso. Eu convivo comigo 100%. De tudo isso é preciso. Não fiquem constrangidos. Apenas contem comigo. O meu mundo é preciso. É absoluto. Eu sei disso. Eu jamais diria algo que não fosse de fato preciso. O divino é lindo. O mundo dele é perfeito. Perfeito. Lá tudo é muito preciso. É tudo preciso. É preciso mesmo. Então eu não posso desconsiderar isso. Eu não posso. Eu apenas preciso aceitar e falar. Esse é o mundo que essa dona de casa está. O resto é só detalhe. Eu coloco para a minha vida eu levar. E desses detalhes eu gosto. Eu gosto de usar. Mas é vida particular. Eu não preciso, de fato, falar de vida particular. Isso eu não preciso falar. Eu posso até falar se assim eu desejar, mas não preciso. Ninguém pode me obrigar. Querer saber de minha rotina e como é que eu estive a conquistar. Tá? Eu sou aquilo que eu estive a desejar. Qualquer um pode ser. Basta de fato trabalhar para conquistar. E se é assim, deixamos a nossa verdade de lugar. Essa é a verdade que eu estive a conquistar. O resto, com toda certeza, será blá, blá, blá. Porque essa que esteve o tempo todo a colaborar. Essa é aquela que, com toda certeza, aqui esteve a passar e comigo esteve a caminhar. Certeza do que aqui eu estou a falar. E bom dia para quem vai precisar. Até quando
quando Deus assim solicitar.